amiguinhos, eu tava treinando. E aí, amiguinhos, como é que vocês estão? Saudades. Eu tô com preguiça. Ontem eu trabalhei até muito tarde, hoje eu tô meio preguiçoso hoje. Eu tava pensando esses dias, né? E eu fui montar esse mountzinho aqui do Red Dot. Porra, preto é uma merda pra dar contraste, né, velho? Mas tudo bem aqui. Esse mountzinho aqui. E o Picatinny dele não deu certo. Aí eu joguei na fresa e cortei, né? Aí fiz dar certo. E aí eu fiquei pensando na baixa qualidade chinesa. Essa bosta é chinesa. Na execução disso. Eu falei, cara, os caras não podem ser tão ruins assim. Que negócio? Masturbação mental, sabe? Os caras não podem ser tão ruins assim. Tá. Eu gosto de contar a experiência de evolução de um pensamento até você chegar na resolução do problema que você detectou. Eu gosto muito de armamento pesado. Adoro. Tipo, adoro armamento pesado. Adoro gorda. Opa, armamento pesado. Por isso que eu gosto do Kabong, que é canhãozão. Eu tô acompanhando o desenvolvimento de um novo canhão. Eles chamam de chain gun. Esse canhão vai substituir o 25mm Bushmaster e é um canhão de 50mm. E eu acho legal pra um caramba, eu vejo muito potencial com munição perfuradora de blindagem, com airburst, tipo, você pode na saída da boca do canhão, você tem um timer que detecta a saída do projétil e vai fazer esse projétil airburst detonar numa determinada posição sobre a cabeça do inimigo. Eu acho do caralho. E ele consegue engajar blindagem pesada, não frontal de um tanque, que não vai penetrar, mas tipo lateralmente ele consegue dar combate. Eu acho isso muito legal, porque dá capacidade de combate para um veículo de transporte blindado. E esse canhão em específico, eu estou acompanhando faz uns 2 anos, e ontem eu estava lendo alguma coisa dele, e aí como uma ideia puxa outra, né? Eu tava lendo uma coisa dele, assistindo um vídeo, e aí o cara, pra mim era a Grumman que tava desenvolvendo. E aí o cara falou que o projeto, na verdade, é feito numa instituição militar, e a partir do momento que eles chegam na concepção, eles não têm condição de dar andamento na produção, eles mandam para uma empresa com contrato militar. E aí foi para a Grumman. Mas esse canhão foi criado no Picatinny Arsenal. Picatinny Arsenal. O que a gente vai falar hoje? Picatinny. Eu acho engraçado porque eu tenho algumas versões de R15 que já não tem mais o buffer tube, e aí eles usam um trilho aqui na traseira que chama 1913. Eu sempre me perguntei por que chama 1913 se a porra é Picatinny. E ninguém sabe me responder isso, nem os canais bombados. E hoje eu vou fazer um vídeo estilo canal bombado em breve. E aí, na hora que esse cara falou que esse canhão foi criado no arsenal de Picatinny, eu dei pausa no vídeo e fui pesquisar arsenal Picatinny. E aí, explosão mental. O que eu descobri? O padrão de trilhos, conhecido como Picatinny, foi desenvolvido no arsenal de Picatinny. E como eu tô com preguiça, eu tô muito cansado, eu não consigo eu li, mas não consegui decorar. E aí eu vou pegar minha colinha aqui hoje, porque meu celular tá filmando, e a partir desse momento eu vou começar a passar umas imagens e vou ler o meu texto para parecer que eu sei pra caralho, tá? Em 1992, no arsenal de Picatinny, começou o desenvolvimento e a padronização de um novo sistema de mount para o exército norte-americano, que estava descontente com os produtos no mercado.
O time Picatinny, liderado pelo engenheiro mecânico Gary Hotman, que foi o ganhador da Ordem de São Maurício pelo seu invento em 2014, tomou as medidas de 20 diferentes tipos de trilhos usados em armas militares e de lojas de esportes norte-americanas. Hotman então começou a especificar sobre esses números que conseguiu, chegando num dimensionamento e num estilo que foi inspecionado e colocado em produção. A fábrica então detectou que existia uma similaridade entre as propostas de trilhos muito parecida com um trilho usado num canhão Howitzer de 105 mm já extinto. Diminuíram a escala de tamanho desse trilho e começaram a dar o sentido e uma nova direção aos trilhos no mercado americano. Esse projeto foi designado como MIL-STD-1913. Essa é a história oficial do Wikipedia. Agora tira as imagenzinhas e vocês voltam para mim. Eu leio bem, né? Lembra que eu fui instalar esse trilho e não bateu no meu Red Dot? E eu tive que usinar ele na fresa? Então, eu vou explicar o porquê. Isso aqui era o Weaver. Tem 3 padrões que são os mais conhecidos, que é o Weaver, que é o Dovetail. O Dovetail é o mais comum no Brasil, apesar de vocês não saberem disso. Quando vocês têm aquela espingardinha de pressão, que o trilho é de 11 milímetros, sabe? Espingardinha de pressão, trilho de 11 milímetros. Esse é o Dovetail, que também é conhecido como rabo de andorinha. Mas eu não sei porque é rabo de andorinha, porque Dove é pomba. Mas esse padrão aqui, desse trilhozinho que eu usinei já, é o Weaver. Porque agora eu vou fazer igual o Canal Bombado. Vou botar um monte de foto assim, vai passar umas fotinhas que não são minhas, né? Eu gero meu conteúdo, mas agora eu vou copiar. É mais barato você copiar, né? Você não precisa gastar. É só... E agora eu vou ler. Weaver Rails. Desenvolvido pelo engenheiro William Ralph Weaver, os trilhos Weaver foram criados numa intenção de padronizar os montes e lunetas. Antes do desenvolvimento do padrão Weaver de trilhos, os rifles eram geralmente furados, pinados, para segurar os mounts de luneta. Esse tipo de metodologia falhava em segurar o recuo. Então, o poderoso Weaver, com seu belíssimo design de trilhos, desenvolveu um par de painéis paralelos e com vários ângulos perpendiculares desses slots. E inicialmente os trilhos Weaver vinham em 2 peças separadas. Vocês vão lembrar, eu estou postando uma fotinha aí. Mas o tempo tomado para esse tipo de produção e alinhamento era complicado. Diferentemente dos primeiros trilhos Weaver, esse processo foi extinto e seguiu-se um modelo muito semelhante ao que nós temos no Picatinny, com uma peça única, usinada longitudinalmente e que difere. Só passando, aqui vem uma citação do narrador com a minha voz rouca, que a diferença entre o Picatinny e o Weaver está nisso daí. Eu vou postar para vocês agora verem que a medida do centro do rasgo é 0,180 polegadas, ou 4,572 milímetros, enquanto do Picatinny é 0,206 polegadas, ou 5 milímetros, 0,232. 5,232 milímetros. Mas lembrando de um detalhe crucial. A parte não usinada do slot Picatinny, ela tem centros que se mantêm.
Ou seja, mesmo que você pegue um Picatinny e coloque do lado de um Weaver, iniciando no centro inicial, ele irá desalinhar. Por isso que essa bosta... Agora volta para mim! Por isso que essa bosta aqui não estava dando certo, porque isso aqui era o Weaver. Os padrões militares aplicados no trilho Picatinny foram celebrados em 1995 com a introdução desses trilhos, que servem para montar miras, red dot, lunetas, designadores lasers, lanternas, bipés e lixar a mão do usuário, porque Picatinny tem quinas e rebarbas que machucam a mão de ursinhos. Eu não estava lendo. Então é interessante, porque a gente não sabe que existem padrões para as coisas, né? É acostumada no método correria, né? E é interessante saber que mesmo desenvolvedores militares vão no mercado civil buscar inspiração. Tá certo que ele buscou inspiração no Weaver, mas a centralização dos slots ele trouxe desse canhão Howitzer de 105mm. Por quê? Na época que ele começou a trabalhar com o Weaver, ele tinha essa diferença dos slots não serem centrados e terem um rasgo central. Só tinha nas beiradinhas. Eu cheguei a ter uns mountezinhos desses nos meus paintball. E com a padronização do Picatinny pelos militares, tornou muito mais fácil a montagem e a desmontagem de acessórios nas armas. E eu acho que toda arma hoje em dia vem com pelo menos um adaptador para Picatinny, se não com o Picatinny em si. Né? Todo mundo copia, né? Que é os russos. Né? Quando você olha o famigerado, o poderoso AKM com o seu kit Zenitco, basicamente é uma tentativa de adaptar a Picatinny, padrão americano numa arma russa, né? Porque eles não têm o padrão deles. Mas isso aí, eu só queria contar a história do Picatinny, projeto de um arsenal americano, um arsenal de desenvolvimento de equipamentos norte-americano que desenvolve os equipamentos e passa para o mercado, para aí as empresas do mercado explorarem isso. E eu achei interessante. Cara, a história é muito legal disso. É isso aí, é só um vidinho curto. Eu queria apresentar para vocês que o Picatinny não brotou da ideia não de alguém. Foi um projeto desenvolvido e agora eu tenho que treinar. Tchau. Com a minha pistolinha de plástico branca. Bye.